Ora bem, aqui estou eu de novo. Vou iniciar aqui outro vídeo para que os vídeos não sejam muito compridos, e não sejam maçadores. Eu queria passar para vocês o máximo de informação possível, mas não é informação pela informação. Por favor, que ninguém veja. E se verem, pronto, eu lamento, mas que ninguém veja que haja aqui uma autopromoção. Nada disso. Nada disso. Eu quero o máximo possível poder ajudar a sermos sal e luz nesta terra todos juntos e a podermos fazer alguma diferença onde quer que nós estejamos, seja como comunidade, seja a nível individual, certo? Falamos no outro vídeo acerca em que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. A seguir diz, na comunhão. Estou ali conforme está na tradução da minha Bíblia. Pode haver aí uma diferença nas vossas versões, mas isto bate tudo certo. Fala na comunhão. Então, os discípulos não só perseveravam no ensino de Jesus, mas eles perseveravam na comunhão. Nós sempre ouvimos falar na comunhão, por exemplo, e não estou a falar isto em tom de crítica, mas a nível de igrejas sempre associamos comunhão à Igreja Católica por causa da primeira e da segunda comunhão. Pronto, estava a fugir agora à palavra, mas são práticas da Igreja Católica e não é isso que eu estou a falar, nem é isso que a Bíblia está a falar. Está a falar de comunhão. Para haver comunhão é preciso mais do que uma pessoa. E os discípulos tinham comunhão uns com os outros. Para haver comunhão tem que haver emissor e receptor. Quer dizer, tem que haver comunicação. Comunicação não quer dizer que aconteça entre dois indivíduos a conversar. Não quer dizer. Porque um pode estar a falar e o outro pode não estar a perceber nada daquilo que ele está a dizer. Pode acontecer outra coisa ainda. Aquilo que um dos indivíduos esteja a falar pode ser que esteja a mentir. Comunhão não tem nada a ver com isso. Comunhão tem a ver com o coração. Tem a ver com o nosso interior, de nós mesmos para com os outros. Comunhão passa muito por não ter nada escondido na manga. Nós queremos a igreja primitiva, pensando apenas nos milagres que aconteciam no meio da igreja. Porque nós estamos aflitos e queremos nos safar. Mas havia comunhão em cima da doutrina dos apóstolos, que é Cristo, que é o fundamento, é a estrutura e é o nosso cabeça. O Cristo não é o Cristo religioso, é o Cristo vivo dos Evangelhos. Eles também tinham comunhão, eles perseveravam na comunhão. E na comunhão também havia falhas. Tanto que mais tarde, se vocês forem ao capítulo 6, com o avançar do tempo, houve umas viúvas que começaram a ser postas, não foram postas de parte. Os apóstolos nem se estavam a perceber que com o crescimento da igreja havia outras pessoas que sim, que eles iam pondo de parte algumas viúvas de origem diferente, que eram gregas. Bom, isto é outro assunto. Mas a verdade é que há falhas na comunhão. Mas as falhas na comunhão não podem travar essa mesma comunhão. Não podem. Quer ver se nós nos entendemos. Nós podemos estar frente a frente e a conversar. Mas se eu percebo que a pessoa não está a ser honesta comigo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, é impossível a comunhão. Muito dificilmente eu consigo ter confiança numa pessoa assim. O que não impede que, se a pessoa precisar de ajuda e que eu possa ajudar, nós não só podemos como devemos. Se Jesus diz para nós amarmos os inimigos, é o amor em ação e daquilo que depender de nós, nós devemos ajudar. Ponto. Não se põe isso em questão. Mas é muito difícil eu poder fazer confiança numa pessoa que, nomeadamente, me está a mentir constantemente. E eu percebo. E não é só a mim, é um estado de espírito. É uma cultura que a pessoa adquiriu já por cima dela, que é muito difícil, a pessoa reconhece. Mas a pessoa, sempre que é apanhada, a pessoa tem tendência a justificar o seu próprio erro. E isto, nós não conseguimos ajudar ninguém assim. Podemos ajudar de outras formas. Agora, a nível de coração, não conseguimos, não há comunhão. E na igreja dos dias de hoje, isto acontece muitas vezes. Deixa eu explicar.
O seu culto, quando termina, o que é que acontece às pessoas? Você arranja estratégias para as pôr logo a andar, porque tem o almoço atrasado, ou deixa-as estar um bocado na galhofa? Você pergunta, mas isso é importante? Importantíssimo. O tempo que vocês chamam, e desculpem eu dizer o vocês, de culto, culto, o culto acontece no nosso coração. O que acontece quando nós nos reunimos é exatamente isso, é uma reunião. E juntos podemos usar músicas para buscarmos a Deus, para adorarmos, etc. E juntos ouvimos a palavra ou outra coisa. Enfim, há uma atividade. O culto acontece no coração. Mas a seguir a toda essa rotina, o que é que nós fazemos com as pessoas? Eu vou-lhe dizer o que é que muitas vezes eu vi fazer. Enquanto que eu fui habituado, e lembro-me do pastor Gomes e da pastora José, que eram os nossos pastores, tínhamos essa política. O culto acabava. A reunião acabava. E ficávamos ali orando uns pelos outros. Presbíteros, pastores, oravam pelas pessoas e as pessoas ficavam falando umas com as outras. Muitos de nós almoçávamos até juntos. Mas havia um tempo de comunhão entre as pessoas. Havia tempo. Quem quisesse ir embora podia ir. Quem quisesse ficar, podia ficar. E isto é saudável. O que eu comecei a ver com o entrar em muitas igrejas, em participar em muita coisa da atividade evangélica, é que os cultos, assim que acabasse a tal reunião, até as luzes da sala eram começadas logo a serem apagadas. Porquê? Para obrigar as pessoas a sair. Eu acho que nós não entendemos o que é a igreja. Outra coisa, há pastores que têm o hábito, e se você quiser manter esse hábito, mantenha, é consigo. É consigo. Porque na América acontece, porque na Inglaterra acontece e outros lados. Os pastores vêm para a porta para se despedir das pessoas. Isso, a meu ver, isso é um erro. E você diz-me assim para mim, um erro? Então, mas não se despede das pessoas. É um erro. É um erro porque tem muita gente que gostava de dar uma palavrinha ao pastor e o pastor não tem tempo. E quando o pastor tem uma cultura de não ter tempo, não há comunhão. Nós não podemos pedir às pessoas que estão, àqueles a quem nós pastoreamos, nós não podemos pedir que tenham tempo para a comunhão se nós próprios damos um péssimo exemplo de não ter tempo para eles. Então, nós queremos a igreja primitiva, nós temos que dar espaço, em cima da doutrina dos apóstolos, temos que dar espaço à comunhão. Nós temos que dar espaço à amizade e parar com as invejas, parar com as guerras, parar com a fomentação de grupos. Os grupinhos, há aqueles grupinhos à volta do pastor e ali ficam e não se mexem para lado nenhum. E depois, quando um desses grupos o povo começa a gostar dele, ou ele quer alcançar outras pessoas e começa a haver ali intrigas e guerras, e muitas das vezes a murmuração, a verdadeira murmuração, parte dos próprios pastores, que não calam as suas bocas, que não fecham as suas matracas, que seja em cima do púlpito, seja onde for, dizem coisas da vida até privada de algumas ovelhas, não medem as suas línguas. Isso não pode ser. Nós não podemos ter um aspecto de pastor e de igreja destes últimos tempos e depois nós próprios, trazendo a vida dos outros que nos contaram no privado, trazê-lo a público. Isso não pode acontecer. Porque se a obra de facto, que eu acredito que sim, piamente eu acredito, a obra de Deus é sobrenatural e é uma obra do Espírito Santo, então como é que nós vivemos dessa forma em matéria de funcionamento de igreja e nos esquecemos que o Espírito Santo está completamente atento e as ovelhas são dele? Porque o Espírito que se move em nós, que ensinamos, que cuidamos,
É o mesmo Espírito que se move nas pessoas. Nós não somos especiais, não há gente especial diante de Deus. Então a grande é a nossa responsabilidade, porque nós próprios destruímos a comunhão quando abrimos a nossa boca sem ter noção, e eu repito, sem ter noção do estrago que nós vamos provocar mais tarde no coração de quem nos está a ouvir. E todos nós já passamos por erros desta natureza. Porque não há ninguém perfeito. E os pastores a mesma coisa. Os pastores também vão crescendo no seu nível de maturidade. Eu próprio já passei por isso. Eu próprio já confiei em determinado tipo de conversas que depois, mais tarde, vim-me a arrepender. Obviamente que você, se estiver-me a ouvir, vai pensar a mesma coisa. Certo? Mas, caramba, eu acho que não é preciso muito e estar a repetir o mesmo erro quando nós nos apercebemos e temos uma consciência onde o Espírito de Deus quer ser cada vez mais Senhor em nós. Certo? O que é que nós devemos fazer? Nos calarmos. Pura e simplesmente. Aquilo que é precioso, são pérolas e não se pode. Irmãos, não se pode. Não se pode. Então, a comunhão, e este é o vídeo que é o segundo item, digamos assim. A igreja primitiva não só preservava na doutrina dos apóstolos, que é Cristo, e eu repito, fundamento, estrutura e teto, Cristo, eu estou a falar do Cristo dos Evangelhos, mas a comunhão é muito importante. A comunhão transporta consigo a vulnerabilidade. E nós que gostamos de ter uma apresentação diante das pessoas, se adorarmos isso de uma apresentação de santarrões, com os títulos, sejam eles de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, isso falaremos, eu vou falar também sobre isso, e todos estes nomes, na verdade, não nasceram na igreja. Tudo isto tinha a sua funcionalidade fora da igreja. Paulo usa estes termos para mostrar a diversidade. Só isso. Mas quando nós nos agarramos e ficamos vaidosos com estes títulos, é muito difícil um membro da nossa igreja olhar para um pastor vaidoso e confiar-lhe algo que seja da sua intimidade. Então, nós queremos ver a igreja a crescer. Não há segredos. Antigamente ensinávamos, e eu ensinei como fazer uma igreja crescer. Então nós pegávamos em várias coisas, algumas estavam corretas, hoje eu reconheço que algumas estavam completamente erradas. Mas lembro-me, nos grupos familiares, mesmo em Portugal, antes de eu ir para Angola, eu já ensinava isto. Eu próprio tive uma chamada de atenção da parte de Deus ao meu coração uma vez acerca disto. Não há estratégias humanas para fazer a obra de Deus. Já que a obra é de Deus, é Ele a liderar. Ponto final. Então a comunhão é muito importante. A comunhão tem que trazer esta vulnerabilidade, esta transparência. Não, é como num casal. Se não houver transparência, como é que nós podemos andar juntos? É a mesma coisa. Por isso é que Paulo diz para termos cuidado com as pessoas com as quais nós nos associamos. Não é só no casamento, é em tudo. Porque não havendo transparência, a confiança vai se quebrar. Não há comunhão. E a igreja precisa... E isto não é fácil. E quanto mais pessoas houver dentro da igreja, é mais trabalhoso. Mas o pastor e as pessoas que estão à volta do pastor precisam de transparecer para os outros exatamente isto que eu estou aqui a falar. Tem que haver transparência. Nós precisamos de nos sentir à vontade quando vamos falar com alguém que está em posição de liderança dentro de uma igreja. Pronto. As pessoas precisam de se sentir à vontade. Nós não podemos olhar para o pastor como alguém que é um sumo pontífice. Não. Não, amigo. Não. Tem que ser... As pessoas precisam de olhar para o pastor respeitando o pastor, mas tem que olhar para os pastores como um irmão. Como um irmão.
com a responsabilidade que tem, obviamente, mas como um irmão. Não pode ser como alguém endeusado que abre a boca, diz tudo aquilo que disser que vem de Deus. Não, isso é uma mentira. Isso é mentira. Então, eu quero chamar a atenção de seja quem for que nos esteja a ouvir. É para fazer alguma coisa que queira, que seja preciso valer a pena. Não importa se tem uma pessoa consigo, 2, 3, 4, 10, 200, não importa. O importante é permanecer na doutrina dos apóstolos, é permanecer na comunhão e gerar essa comunhão, gerar essa afetividade, gerar essa empatia pelas pessoas. Para haver comunhão, nós precisamos de nos importar com os nossos irmãos. Nós precisamos de visitá-los ao hospital quando a gente sabe que eles não estão bem. Precisamos de visitá-los a casa. Eu sei que estamos em pandemia. As coisas vão abrindo. Mas a pandemia não pode ser desculpa para tudo. Nós precisamos de dar um telefonema, nós precisamos de buscar aqueles que de uma forma ou de outra não estão bem, e a gente sabe que não estão bem. E nós não podemos estar preocupados se eles dizem mal de nós, se não dizem mal de nós, se disseram mal da igreja, do A, do B. Deus não se deixa impressionar com isso, estamos nós a impressionarmos porquê? Nós não temos tempo para isso. Nós precisamos é de tempo para essas pessoas. Mesmo aquelas que estão zangadas connosco, que fazem parte da nossa igreja, nós devemos sair, procurar um telefonema, procurar um contacto e sentar-nos para conversar e perceber até onde é que nós erramos. Não é só os outros que erram, nós erramos. Para quê? Para que se estabeleçam laços fortes cada vez mais de comunhão. Senão não há comunhão. Mas isso tem que partir da cabeça, tem que partir das lideranças. E quando as coisas começam a entrar nestas verdades, as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Porque os corações das pessoas vão se expondo e as pessoas vão começando a mover-se pelo Espírito de Deus e começam-se a multiplicar. Porque não é pela nossa esperteza, não é pela nossa força, é mesmo pelo Espírito de Deus. Não é pela nossa capacidade humana. Foi isto que Deus disse a Zacarias e diz-nos a cada um de nós. O Espírito de Deus não está aqui a dormir. Ele continua operativo, apesar do mundo estar tão líquido e tão frio, mas o Espírito de Deus está aqui. E ao estar aqui, Ele só precisa é que nós tenhamos, eu vou pôr isso, porque é para mim também, é juízo na nossa cabeça. Esta palavra também é para mim, como é óbvio. Então ficamos por aqui. Vou fazer outro vídeo com aquilo que está na minha Bíblia a seguir, que é o partir do pão. Um abraço e um beijinho.